Paz do Senhor, meus queridos, meus amados, em nome do Senhor Jesus, eu sou seu irmão em Cristo, pastor André Santos, né? Estamos aqui para dar continuidade à preparação de obreiros, né? Para a tua igreja, para o teu ministério. Essa é a segunda etapa dos vídeos que nós estamos gravando aqui para o canal do YouTube, né? Estivemos comentando com os irmãos acerca dos pilares, né? Nós temos 16 minutos no máximo para poder concluir esse curso, né? Estávamos falando acerca dos degraus, do primeiro degrau até o último degrau, onde a hierarquia da igreja está dividida em 4 partes, né? Seria diácono, presbítero, evangelista e pastor. E nós findamos o primeiro degrau, que foi o degrau de diácono, né? Já está aí na página, já no YouTube. E agora nós vamos entrar na segunda parte, que é a parte do presbitério. Assim, quando a pessoa termina o seu diaconato, ele acaba indo já de encontro ao presbitério, né? E nós queremos ensinar os irmãos, conforme o Espírito Santo de Deus nos capacitar, de uma forma que os irmãos possam entender o que significa o presbitério, tá bom? Que não adianta você ser consagrado ao presbitério, você não exercer a função de um presbítero, não adianta nada. É como você vai para uma escola, uma escola uma autoescola, você faz tudo o que precisa para tirar a tua carta e você consegue tirar a carta com todo o sacrifício do mundo e não dirige. Acontece muito isso. Muitas pessoas têm a carta de motorista e não dirige. Assim é você ter um cargo na igreja e você não exercer esse cargo que você tem, né? Então, nós vamos falar sobre presbítero agora, tá bom? Vamos aprender através desse curso quais são os 5 deveres e obrigações, tá, de um presbítero na igreja, tá? Nós vamos começar com uma pequena leitura que vai falar sobre, então, algo muito importante, aonde uns desses deveres interviu através de um presbítero da igreja de Jerusalém, ok? Vemos que alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, né? Se não vos circuncidar, se não circuncidares, louvado seja Deus, não vos circuncidar, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Nós vemos que isso foi uma passagem que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, né? É algo que aconteceu em questão ao apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, né? Uma discussão que houve entre os irmãos acerca da incircuncisão, que foi um mandamento dado por Moisés, que se aquele que não se circuncidasse, obviamente, eles não alcançariam a salvação da sua alma. E aí Paulo questionou o contrário disso, né? Paulo questionou contra esta visão ou esta lei. Isso aí acabou acontecendo uma grande contenda, né? E não pequena, uma contenda grande, diz a Bíblia. E acabaram sendo levados ao conhecimento dos apóstolos. Paulo e Barnabé foi levado até Jerusalém para poder resolver esta situação, né? Então, por causa desta questão, foi levado e fortemente argumentada, sendo levadas as seguintes aos apóstolos e presbíteros. É uma das primeiras referências, né, no Novo Testamento, que vemos falar de presbíteros para tomar uma decisão. Então, qual é
a primeira característica, o primeiro dever de um presbítero na igreja. O primeiro dever de um presbítero na igreja, eu vou adiantar aqui, modo horário. Primeiro dever de um presbítero na igreja é tomar decisão, tá bom? Escreva aí no papel aí que você tem aí. Esqueci de avisar, é bom você pegar um caderninho, uma caneta, tá? Escreve aí. Então, a primeira característica, o primeiro dever de um presbítero dentro de uma igreja é tomar decisões, né? Ele auxilia o pastor da igreja em questão de alguns casos que precisa ser resolvido. Então, a opinião ou a intervenção de um presbítero era muito importante na igreja primitiva, como também é na igreja de hoje, tá? Essa passagem, tal. Ensina que os presbíteros também tomam decisões na igreja. Vamos para o segundo degrau, ou seja, a segunda função de um presbítero na igreja. Primeiro, ele ajuda a tomar decisão. Segundo, diz assim, né? Está escrito em Tiago 5,14. Tiago 5,14, que diz assim: está doente alguém ou algum de vós, chame os presbíteros da igreja, e esses vai orar sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, a segunda posição, o segundo ofício de um presbítero na igreja é orar pelas pessoas que estão enfermas, ungindo-as com azeite. Então, por que Paulo não mandou chamar os pastores? Por que Paulo não mandou chamar os evangelistas? Por que Paulo não mandou chamar os diáconos para fazer isso? Por que aos presbíteros? Porque essa função é dos presbíteros. Né? No curso do diácono, quando eu falei que é da obrigação dos diáconos levar a Santa Ceia para as pessoas que estão em casa doente, é da responsabilidade do diácono, mas ali foi falado que o diácono ele não pode consagrar, ou seja, ele não pode ungir o doente. Ele pode dar a ceia, mas ungir ele não pode, porque isso aí está a cargo do presbítero. Então, bom seria que quando um diácono fosse até a casa de um doente para levar a Santa Ceia, que um presbítero o acompanhasse para poder fazer a oração e poder fazer a unção, né? Um presbítero biblicamente qualificado tem uma vida piedosa, tá? Presbítero biblicamente, um presbítero qualificado, ele tem uma vida piedosa e súplica de um justo, pode muito nas suas atuações. Tiago 5,14, onde nós lemos, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a segunda função do presbítero na igreja, além dele tomar decisões, é fazer unção, tá? Eu não sei se vai dar tempo, 16 minutos, mas amém. Fazer unção, tá? Ungir os doentes. Aleluia. Uma das necessidades desse cargo é orar para que a vontade do Senhor seja feita. E espera-se que os presbíteros façam isso. Tem que ser homem de oração. Tem que ser homem que tenha uma vida completamente na presença de Deus, né? Que seja uma pessoa separada, tá bom? A terceira função do presbítero, guarde bem, escreva aí. Primeira é tomar decisões. Segunda, fazer a unção com óleo nos doentes. Terceira eles devem cuidar da igreja com humildade. Presbítero pode cuidar da igreja? Pode sim. Presbítero pode pastorar a igreja? Pode sim, né? Nós vemos que os presbíteros, pois que há entre vós, rogo eu, que sou presbítero, isso aqui foi Pedro falando, tá? Carta de Pedro, tá? Rogo eu que sou presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de se revelar, né? Aí diz assim: apacentai o rebanho de Deus
que está entre vós, não por força, né? Não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, não por top ganância, mas de boa vontade, nem com dominadores sobre o que fora confiado, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando ao manifestar o sumo sacerdote, recebereis a imensível coroa da glória. Pedro, né? 1 Pedro 5, do 1 ao 4, tá? Está falando que uma das funções dos presbíteros é pastorar a igreja, cuidar do rebanho. Só que o apóstolo Pedro aconselha que eles não podem cuidar da igreja usando da torpe ganância, né? Mas de boa vontade. Eu vou tomar conta daquela igreja, eu vou tomar conta daquele rebanho, porque o salário que irão me proporcionar é muito grande, então vai valer a pena. Se ele fizer isso, obviamente ele não está tendo nenhum chamado de Deus para esse cargo. Então é preciso que ele faça de boa vontade, de coração, com amor às almas, e não se colocando como senhorio delas, né? Porque tem pastor que eles querem mandar na ovelha de Cristo como se fosse dele, né? Ele quer exercer uma propriedade tremenda, uma propriedade rigorosa, né? Sobre as ovelhas, sobre o rebanho, e isso não é certo. Deus desaprova isso. Deus desaprova isso, tá? O único dono das ovelhas, o único dono do rebanho se chama Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, nós fomos comprados por Jesus. Então, se nós temos um dono, esse dono é ele, é Jesus Cristo, tá? Pastor é responsável para cuidar, para alimentar, né? Para tomar conta, para zelar, para proteger. Foi para isso que pastor foi chamado, mas não para se exercer autoridade como dono. É isso que o apóstolo Pedro está questionando e está desaprovando aqueles que agem desse jeito, né? Nós sabemos que tem muitos assim, viu? Tem muitos que as ovelhas não podem nem respirar, porque ele está ali. Ele quer dominar a ovelha em tudo, ele quer dominar na forma da ovelha se vestir, no alimento da ovelha, para onde a ovelha vai. Se a ovelha não vai no culto, é obrigada a dar satisfação para ele, o porquê que não foi naquele culto. É tanta coisa que enche a mente da pessoa com aquele autoritarismo, né? Que fala e às vezes não precisa disso e acaba até, muitas das vezes, perdendo a ovelha por causa dessas atitudes. Não pode, em nome de Jesus, tá bom? Os presbíteros são líderes, né? Líderes designados por Deus para a igreja, e o rebanho deve se confiar nele, mas como líder e não como dono, tá bom? Como líder e não como dono. Esses homens são mestres, né? Sabendo que receberão um duro juízo. O problema é esse, né? É que nós sabemos que quando nós nos dedicamos em zelar, em tomar conta, em cuidar da ovelha de Deus, a responsabilidade sobre os nossos ombros é muito grande. Então isso aí é a terceira função de um presbítero dentro da igreja, tá? De acordo com o Novo Testamento, nós vemos que os presbíteros são responsáveis pela liderança e supervisão de uma igreja local. A função e o papel de um presbítero é bem resumida, tá?
Os presbíteros, eles lideram a igreja. 1 Timóteo 5,17, né? Tito 1, versículo 7, 1 Pedro 5, do 1 ao 2, ensinam e pregam a palavra de Deus. 1 Timóteo 3, 2, mais uma vez, 1 Timóteo 3, 2, né? E 2 Timóteo 4, 2, e Tito do 1, versículo 9. Visitam e oram pelos doentes, Tiago 5, 14, Atos dos Apóstolos 20, 35, né? Julgam questões doutrinárias, Atos 15, versículo 16. Já está terminando aqui, eu quero agradecer vocês, tá? Eu vou estar enviando esse vídeo agora para o YouTube. Estarei retornando com a segunda parte desse vídeo, tá bom? Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe você e não deixe de nos acompanhar. Isso é bênção que vai trazer edificação para a tua vida, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus e me aguarde aí com a segunda parte